Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos estar fazendo aqui agora, a correção dos exercícios de física que eu passei para vocês. Olhem aí as respostas sugeridas e comparem com as respostas de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Então, agora a gente vai fazer a correção desse primeiro exercício do dia 24 de agosto, desse segundo exercício do dia 4 de setembro. Esses dois primeiros exercícios, meninos, eu preciso que quem enviou eles para outra professora, que era a professora Magda, me enviem novamente no meu WhatsApp para eu estar vistando. Somente esses dois primeiros exercícios, quem enviou para a professora Magda, principalmente os alunos da primeira C e primeira D, precisam me reenviar novamente para serem avaliados, tá? Que ela ainda não me passou o nome de quem ela vistou a atividade. Então, pelo sim, pelo não, me reenvia essas atividades. E esse exercício que eu passei na semana passada para vocês, lembrem de fazer a devolutiva desse terceiro exercício aqui, sobre a terceira lei de Newton, através do seu GR8 lá pelos portfólios, que eu estarei vistando também. Relembrando de maneira rapidinho, a primeira lei de Newton é aquela que nos fala sobre a lei da inércia, né, conhecida como lei da inércia, que nos diz que todo corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Por isso que a galinha foi arremessada. Da mesma forma, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. A segunda lei de Newton, que é a lei dos corpos acelerados, ou a lei do física me assusta, né? Ela nos diz que uma força F aplicada a um corpo de massa M vai lhe causar uma aceleração A. Meninos, lembrem-se que a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, menor vai ser a aceleração que ele vai adquirir. Quanto menor a massa de um corpo, maior vai ser a aceleração que ele vai adquirir. Meninos, não se esqueçam, hein? Física me assusta. Mas se vocês quiserem, podem falar também física, meu amor, né? No caso, assim, eu prefiro física, meu amor, tá bom? Continuando. Nós vimos também explicação sobre a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação existe uma reação, né? Que é a lei da ação e da reação. Lembre-se que a ação e reação, elas não acontecem no mesmo corpo. Eu faço a ação, o outro corpo faz a reação. A mesma força que eu faço a ação, o meu outro corpo faz a reação, com uma diferença. O sentido da ação é uma, o sentido da reação é contrária, né? São forças que a gente não pode dizer que se anulam, porque são aplicadas em corpos diferentes. Eu empurro a parede, a minha ação. A parede me empurra, a reação da parede contra mim. A mesma força que eu empurro a parede é a mesma força que a parede está me empurrando de volta. Então, não se esqueçam que essas forças de ação e reação, elas não se anulam porque não são aplicadas sobre o mesmo corpo. Lembrando que essas três leis de Newton aí é o conteúdo que vai estar na V2 de vocês, né, meninos? No simulado que vocês vão estar fazendo. Então, vamos à correção rapidinha, né, para vocês. Questão número 1. De acordo com a primeira lei de Newton, conhecido como lei da inércia, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Sim, verdadeiro. Então, aqui pra gente, olha, nem teve graça, né, de responder essa, porque a resposta correta já está lá, logo na letra A. Meninos, não se esqueçam que todo o corpo ele tende a permanecer do jeitinho que ele está, a menos que venha alguém e faça uma força sobre ele, tá bom? Então, todo o corpo ele tende a permanecer do jeito que ele se encontra, a menos que alguém aplique uma força sobre ele, uma força que seja diferente de zero, porque se a força for zero, ele vai continuar da mesma maneira que ele está. Então, vamos aí, número 2. Olha, só comentando aqui. Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Lembrando que o meu corpo ele pode estar em movimento uniforme e aí ele não precisa dessa força atuando sobre ele.
Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso? Falsa, porque ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ele não vai ter aceleração, mas ele pode continuar se movimentando, né? Ele só não tem aceleração, se a força resultante for zero. A inércia de um objeto independe de sua massa. Errado, né? Porque a inércia, ela depende da massa, porque quanto maior a massa do objeto, maior a inércia desse corpo. Maior a força que eu tenho que fazer para sair desse estado de inércia. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante? Não, né, gente? Aceleração constante, não. Só vai ter aceleração se a resultante das forças forem diferentes de zero. E aí a gente fala, né, quando a resultante das forças é igual a zero, a gente usa a palavra velocidade constante e não aceleração constante. Para ele estar em aceleração constante, tem que estar constantemente diferentes forças atuando sobre esse corpo. Questão número 2. Baseado na primeira lei de Newton, ainda baseado nessa lei da inércia, assinale a alternativa correta. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea, em linha reta, em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. A gente sabe que pela lei da inércia não é bem assim, não. Se eu deixar, por exemplo, uma bolinha cair e meu ônibus estiver indo para frente, o movimento dela vai ser assim, ó. Por quê? Porque ela tende a permanecer da maneira que ela está. Ela tende a permanecer nessa posição inicial aqui, mas o ônibus foi para frente e foi deixando ela para trás, né? Então, essa aqui, ó, é falsa, não vai fazer uma trajetória retilínea aqui, não. Ó, vai fazer uma trajetória mais curva, né? Por quê? Porque ela tende a permanecer do jeito que ela está. Ah, professora, esse treino é verdade? Não. E você? Quando o ônibus para de uma vez, você fica parado no lugar onde você está? Ou você, o ônibus para de uma vez, eu tenho a tendência de continuar me movimentando para frente, eu vou lá na frente. Então, mesmo aqui pra gente, se eu deixar esse objeto cair, o ônibus estiver indo para frente, ele vai tender a ir para trás, tá? Então, ele vai fazer uma trajetória curvilínea. Quando usamos o cinto de segurança, devemos usar o cinto de segurança sempre, meninas, até dentro da cidade, dentro de um carro. Estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Achamos aqui nossa questão verdadeira. Questão verdadeira para a gente é a letra B. Lembre-se que o seu corpo ele tende a permanecer em movimento. E aí, se você estiver correndo muito e parar de uma vez, lá na frente no carro, né? Ou, se você tá lá no seu carro bem de boa, ele faz uma curva de uma vez para um lado, o que a gente faz com o nosso corpo? Nosso corpo tende a fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque o meu corpo tá vindo em linha reta. Quando ele vira de uma vez, a gente não tá acostumado com essa virada aí de uma vez. Aí o nosso corpo, ele vai bater lá na porta, ele vai bater lá no motorista, né? Então, precisamos usar o cinto de segurança para que eles, né, deixem a gente bem firme nesse banco. Letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Lógico que não, né, gente? Por que lógico que não? Vamos tirar esse mais fácil aqui, mais difícil. Uai, qual que é mais fácil para você empurrar aí na sua casa? É mais fácil para você empurrar um carrinho vazio ou um carrinho cheio de tijolo? Ah, professor, o carrinho vazio é muito mais fácil, porque quanto menor a massa, mais fácil alterar a sua velocidade, né? Lembre-se que massa e aceleração são grandezas inversas. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Se eu faço o inverso, quanto menor a massa, maior a aceleração. O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. Vocês já devem ter estudado isso no começo do ano. Gente, tudo em física depende do referencial adotado. Professora, você é grande ou pequena? Depende. Se você for me comparar com alguns aluninhos aí, eu sou grande, porque eu sou maior que eles.
Mas se você for me comparar com outros alunos não aí, né, grandão, eu já vou ser pequena, porque eu sou mais baixa que eles. Então, tudo aqui, esse estado de movimento ou de repouso, depende do que nós estamos comparando. Por exemplo, se eu estou andando lado a lado com meu namorado na rua, e você tá lá sentada no banquinho, observando, né, eu passar com o meu namorado. Eu estou em movimento em relação a você que está sentada. Porém, em relação a meu namorado que está do meu lado, se movimentando junto comigo, eu estou em repouso. Então, essa questão de movimento e de repouso depende do referencial que vocês estão adotando. Questão número 3. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança está relacionada, até agora, né, a única coisa que a gente estudou aqui desses nomes foi a primeira lei de Newton, então não tinha nem como vocês terem errado isso aí, né, meninos? Número 4. Julgue as afirmações abaixo e escolha a correta, né? Se um corpo, sob a ação de várias forças, está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em repouso? Eu comentei isso aqui lá no número 1. Falso. Por quê? Porque ele pode estar em movimento uniforme. Se um corpo está em equilíbrio, significa que ele não tem aceleração, tá, gente? Ele não vai ter aceleração. Ele está em repouso ou em movimento uniforme. Nós temos aí 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, parado, quando ele está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, quando ele está em movimento uniforme. Letra B. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, sim, quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Gente, falsa. Por que falsa? Porque, na verdade, vão existir várias forças atuando sobre ele. Só que se a força resultante for 0, ele vai permanecer nesse estado de movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Não é que não tenha nenhuma força. É que quando juntam todas as forças, quando se somam todas as forças, o resultado delas é nulo. Quando a resultante das forças, olha a diferença. Agora sim, quando a resultante, o resultado da soma de todas as forças que atuam sobre um corpo é nula, esse corpo permanece em repouso verdadeiro ou em movimento uniforme, em qualquer direção. Geralmente, né? Então, isso aqui significa... É verdade, porque geralmente isso aqui é verdade. Porque para ele alterar a sua direção, a gente precisa de ter uma aceleração. E eu só vou ter uma aceleração se esse resultante, se esse resultado do somatório de todas as forças for diferente de 0. O objeto sobre a ação de várias forças, letra D, está em equilíbrio. Isso significa que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, o objeto sobre a ação de várias forças está em equilíbrio. Isso significa que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Também gostei dessa. Só que por que eu não vou marcar essa? Porque que ele não diz assim que essas várias forças se anulam. Ele está sujeito à ação de várias forças. Se elas se anulassem, a gente poderia marcar essa letra D também. Ela estaria em equilíbrio. Mas aqui ele não consta que essas forças se anulam. Só diz que ela está sob a ação de várias forças. Mas essa questão, ela deveria, para ela estar correta, por isso que a gente não marcou a letra D, ela deveria dizer, então, com um objeto sob a ação de várias forças que se anulam, né? Se essas forças se anulassem, se a resultante dessas forças fosse 0, fosse nula, como na letra C ele diz, ela estaria, sim, em equilíbrio. Então, esse foi o primeiro exercício de vocês, né? Vamos agora ao segundo exercício. Mais uma vez eu reforço. Alunos que enviaram a primeira e a segunda atividade para a professora Magda, me enviem novamente, que eu não tenho essa nota de vocês. Então, a gente vai falar agora da segunda lei de Newton, que é a lei dos corpos acelerados. Física, meu amor, muito boa a física, maravilhosa, né? Ou, para quem quiser, quem não gosta de matemática, não gosta de continha,
é mais lá da área das linguagens, né, de português, de filosofia, de arte, física, me assusta. Número 1. Sobre a superfície da Terra, onde G, meninos, continha, vai sublinhando os números aí, vai destacando. Igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração da gravidade. Um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Lembre que peso é uma força. Sempre que eu for representar a força peso, eu vou representar ele com uma setinha na vertical, puxando para o centro da Terra. Em uma expedição à Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo, a massa desse astronauta será igual a... Gente, primeira coisa, massa. A massa sua na Terra é a massa sua na Lua, em Marte, em Júpiter, em qualquer lugar. A massa inercial do seu corpo não vai mudar. O que vai mudar é a força-peso. A força-peso na Terra é a força com que a Terra te puxa para o centro. A força-peso lá na Lua é a força com que a Lua vai te puxar para o centro dela. E aí, como a gente tem aí planetas diferentes, nós vamos ter forças diferentes. O que muda quando a gente sai da Terra para a Lua, para Marte, para Júpiter, seria a massa. Ou, perdão, seria a força-peso e não a massa, né, meninos? A massa não vai mudar, independente do planeta. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a força-peso dele na Terra e a aceleração da gravidade dele na Terra. A aceleração da gravidade na Terra. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos jogar na lei lá do Física Me Assusta. Só que como o peso é uma força, eu também posso escrever que o peso me assusta. Me assusta mesmo, né, meninos? Então, o peso me assusta. A minha força-peso no enunciado é 700 newton. A massa, o meu enunciado não me deu. É uma das coisas que ele quer saber, ó, o valor da massa. A aceleração da gravidade, né, que pode ser representada por G ou pelo Azinho, na Terra vale 10 metros por segundo. Substituindo aqui na minha fórmula, nós temos, então, peso me assusta, nós vamos substituir o peso pelo seu valor, a aceleração da gravidade pelo seu valor na Terra. Por que na Terra? Porque está dizendo o peso dele aqui, ó, na Terra. Até aqui, todas as informações que apareceram no meu texto foram da Terra. E aí eu consigo achar que a massa dele é de 70 quilos. Então, já posso vir aqui, olha, essas aqui já estão erradas. A massa dele na Lua, em Marte, em Júpiter, em qualquer lugar, vai ser de 70 quilos. O que vai mudar é a força-peso. Mas ele pergunta também, né, ele pergunta a massa desse astronauta, e aqui ele fala 70 quilos, 70 quilos. E ele pesará não sei quantos newton. Bom, lá na Lua, ele não vai pesar 700 newtons igual na Terra, né? Então, a gente já tem aí a resposta, mas vamos confirmar. Nós vamos jogar agora novamente nessa mesma fórmula do peso me assusta. Só que agora eu quero saber qual é a força-peso que puxa esse astronauta para o centro da Lua. A gente sabe que a massa dele, nós achamos, é 70 quilos. E a aceleração da gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo. Substituindo na fórmula aqui, então, nós vamos ter que a força-peso vai ser igual a 112 newtons. Então, a resposta correta aí para a gente, letra A. Questão número 2. Sabendo-se que o peso de um satélite na Lua é 3.200 newtons, lembrem-se que se ele fala peso, é aquela setinha na vertical que está puxando os corpos para o centro do planeta. O peso dele na Lua é a força que puxa esse satélite para o centro da Lua. Qual é a massa desse satélite na Terra? Lembrando que a massa na Lua e na Terra não muda. O que muda é a força-peso, porque vai mudar aí o planeta. Força-peso da Terra, força que puxa o corpo para o centro da Terra. Força-peso na Lua, força que puxa o corpo para o centro da Lua. Então, aqui, olha, cuidado com os peguinhas, hein? Ele só quer saber a massa desse satélite. A massa dele vai ser uma só na Lua, vai ser uma só na Terra, uma só em Marte. Jogando lá no
peso me assusta. A gente tem no enunciado que o peso vale 3.200. A aceleração da gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Professora, por que você vai usar da Lua e não da Terra? Eu vou usar da Lua porque ele diz que o satélite está na Lua, que essa força é referente à Lua, tá? Por isso que eu vou usar esse 1,6. Substituindo aqui na nossa fórmula, né? O peso que vale 1.200, a aceleração que vale 1,6. E aí esse 1,6 aqui que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Substituindo, nós vamos encontrar que a massa desse satélite é de 2.000 quilos. 2.000 quilos na Lua, 2.000 quilos na Terra, 2.000 quilos em Marte, 2.000 quilos em qualquer lugar. Meninos, se vocês pesam 60 quilos, vocês vão pesar 60 quilos em qualquer lugar. Só que olha aí o que a gente faz. A gente chama a nossa massa, o valor da nossa massa de peso. Por isso que a gente acaba se confundindo com isso aqui agora. Mas lembrem-se do que eu expliquei lá no dia da aula. Falar, vocês podem continuar falando que pesa normalmente aí os seus 60 quilos. Mas quando vocês forem escrever, tomem cuidado. Ao invés de você escrever que você pesa 60 quilos, a sua massa vale 60 quilos. Lembrem-se disso. Quando a gente sobe numa balança, nós estamos medindo o valor da nossa massa e não do nosso peso, tá bom? Número 3. Marque a alternativa correta a respeito das grandezas peso e massa. Lembrando assim, peso é aquela força que puxa os corpos para o centro do planeta. Será sempre representada por uma setinha na direção vertical, puxando para o centro do planeta, puxando para baixo, né, gente, do planeta. Peso é um em cada planeta. Por quê? Porque depende da aceleração da gravidade. Lembrem-se que assim como eu posso escrever física me assusta, eu também posso escrever que peso me assusta. E nesse caso não vou falar peso meu amor não, né, gente? Peso me assusta mesmo. Física eu falo física meu amor, mas peso me assusta. Bom, então, peso é essa força que puxa os corpos para o centro. Já a massa é a medida da inércia do seu corpo. É aquilo que você mede quando você vai lá e pesa, né, e sobe numa balança. Quando você mede a massa, você está medindo aí a quantidade de matéria que tem no seu corpo, né, pessoal? Então, vamos analisar aqui. Letra A. Peso e massa representam a mesma grandeza física, isto é, a força com a qual um corpo é atraído por um planeta. Errado. Peso sim, mas massa não. E outro detalhe aqui, relembrando da nossa aula de quarta-feira. Peso é uma grandeza vetorial, é uma força com grandeza vetorial. Precisa ser representada com módulo, direção e sentido. Massa é uma grandeza escalar. Só a unidade de medida dela, o valorzinho com a unidade de medida já representa perfeitamente ela. Então, letra A, falsa, porque a massa e o peso não são a mesma grandeza física. Letra B. Peso e massa são forças, ou seja, tipos de grandezas vetoriais. Peso é uma força, é uma grandeza vetorial. Massa não. Acabei de falar com vocês que massa é uma grandeza escalar. Letra C. A massa é uma grandeza vetorial e o peso é uma grandeza escalar. Ele trocou aqui de lugar, olha. A massa é uma grandeza escalar. O peso é uma grandeza vetorial. Então, aqui ele trocou de lugar. Essa alternativa está errada. Letra D. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo, concordo. E o peso é a grandeza escalar. Ixi, errado. Peso é uma grandeza vetorial que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Errado, né, gente? E outra coisa, ele pode ser atraído por outros planetas também. Lembra que peso, se peso é uma força, ele é uma grandeza vetorial. Precisa, né, para ser bem interpretado, para ser bem representado, você precisa informar seu módulo, seu valorzinho, seguido da unidade de medida, geralmente Newton, sua direção horizontal, vertical, inclinada, seu sentido, para baixo, para cima, para o lado, né? Letra E, só sobrou ela, vamos ver se ela é verdadeira, né?
A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. E o peso é a grandeza vetorial com bordo, que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra ou pelo outro planeta em que esse corpo se encontra. Então, na sua número 3, a resposta correta, a letra E. Questão de número 4. Qual será o peso de um objeto em Júpiter que na Terra pesa 500 newton? Adote a aceleração da gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado e de Júpiter 25 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, eu quero saber a força peso que puxa esse objeto para o centro de Júpiter. Mas ele me deu a força peso na Terra, a força que puxa esse objeto para o centro da Terra. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar lá no peso me assusta. Nós temos o valor do peso desse objeto na Terra. Então, vou começar usando o valor da aceleração da gravidade da Terra. Substituindo aqui, né, nessa fórmula do peso me assusta, nós conseguimos descobrir que a massa desse objeto é de 50 quilos. Bom, já tem uma massa. Agora, eu vou jogar novamente nesse peso me assusta, só que agora eu quero descobrir em Júpiter. Então, vou utilizar o valor do Azinho de Júpiter. Substituindo aqui na fórmula do peso me assusta, né? Substituindo pelos valores, nós vamos encontrar que o peso desse objeto em Júpiter, perdão, né, gente, é de 1.250 newton. Resposta correta aí para vocês, letra D. Vamos à correção, então, do terceiro exercício. Lembrando que esse exercício passei para vocês na sexta-feira da semana passada. E esse aqui eu estou visitando pelo GR8 na aba Portfólio. Quem ainda não fez, lembre-se de enviar. Questão número 1. Esse exercício é sobre a lei da ação e da reação, a terceira lei de Newton. Não se esqueçam, eu faço a ação, o outro corpo faz a reação. Se ação e reação são aplicadas em corpos diferentes, essas forças elas não vão se anular. A mesma força que eu empurrar a parede, ação. É a mesma força que a parede vai me empurrar, reação. Só que eu faço a ação no sentido, a parede faz a reação no outro sentido, tá? Se eu empurro ela para frente, ela me empurra para trás. A única coisa que vai mudar é isso. Essas forças não se anulam porque não são no mesmo corpo, não são aplicadas nos mesmos corpos. Bom, questão número 1 aí. Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força aqui. Olha, o pássaro faz a ação sobre a mão do garoto. A mão do garoto faz uma ação sobre o pássaro. Aonde a gente tem aqui? Então, lá na letra E, da mão do garoto sobre o pássaro. A mesma força que o pássaro vai fazer sobre a mão do garoto vai fazer sobre o pássaro. Só que qual é a diferença? Essa vai ser no sentido pássaro-mão e essa outra vai ser no sentido mão-pássaro. Se o pássaro faz uma ação me empurrando para baixo, a minha mão faz uma ação empurrando ele para cima. E aí ele consegue levantar e alçar voo. Bom, questão número 2. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. Bom, aqui está quase tudo correto, tá? Só não está correta essa parte aqui. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. O estudante está correto, sendo esse um tipo de problema que a lei de Newton não conseguiu resolver. Bom, lembrando que ele não está correto nessa parte aqui, porque a carroça vai sair do lugar, né, gente? Então, ele não está correto nessa parte, errado. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. Essa questão aqui, ela fala certinho. O que é responsável pelo movimento do cavalo
É a força de atrito que vai ser exercida ali nas patas do cavalo. Só que o cavalo, para conseguir mover essa carroça, ele não precisa só dessa força de atrito aí, não. Ele precisa que a força que ele faz puxando a carroça para frente seja maior do que a força que a carroça faz puxando ele para trás, tá? Então, aqui, por isso que a gente não vai marcar isso aqui. Porque além dessa força de atrito, a força com que o cavalo puxa a carroça para frente tem que ser maior do que a força com que ele puxa ela para trás, tá bom? Letra C. O estudante está correto e não há nenhuma lei da física que possa explicar esse fato. Ele não está correto, né? E a lei que aplica isso aqui é a terceira lei de Newton. Só sobrou para a gente a letra D. Vamos ver por que é a letra D. O estudante está errado. Ele está errado, como eu falei para vocês aqui, nessa parte aqui. Não deveria sair do lugar, né? Eu diminui o texto aqui. Não deveria sair do lugar. Ele está errado nessa parte. Pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. Lembrando assim também, meninos, quando vocês vão lá e empurram a parede e ela te empurra de volta, não tem movimento? Tem. Se tem movimento, ocorre esse movimento por quê? Porque o par-ação e o par-reação ocorrem em corpos diferentes. Tá bom, meninos? E lembrando que quanto maior for a força que esse cavalo fizer nessa carroça, maior vai ser a velocidade com que ela vai se movimentar. Terceira, número 3. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. É, né, gente? A preguiça faz coisa, mas a gente sabe que não é bem assim, não, tá? Por quê? Por que não é bem assim, professora? Eu puxo o móvel, ação. O móvel me empurra, reação. Essas forças, elas são aplicadas em corpos diferentes. Eu vou conseguir empurrar esse móvel para frente, sim. Por que eu vou conseguir empurrar esse móvel? Porque a força que eu faço no móvel não anula, né? Essa força que eu vou fazer nele, essa reação que ele vai fazer em mim, aliás, não anula a força que eu vou fazer nele. Por quê? Porque a força da ação eu faço sobre o móvel e a força da reação não é sobre o móvel, é sobre mim. Então, essas duas forças, como são em corpos diferentes, elas não irão se anular. Letra A. Né? Aí pergunta, qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Sim, mas isso aqui não vai justificar o erro dele, não. Isso aqui está correto. A força da ação é o garoto que vai fazer sobre o móvel. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, não vai ser sempre nula. Por quê? Porque se eu for lá e empurrar esse móvel, ele vai adquirir uma aceleração, sim. Para ela ser sempre nula, esse móvel não poderia adquirir uma aceleração. Ele deveria permanecer o resto da vida em movimento. Falsa. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Na verdade, as forças aqui que o chão exerce sobre o garoto não se anulam. E é essa força de atrito entre o garoto e o chão que faz o garoto conseguir andar, que nos fazem conseguir andar, que vai nos fazer conseguir andar. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Na verdade, ação e reação terão sempre o mesmo valor. Se eu faço uma força de 10 newton, eu recebo uma força de 10 newton. O que faz uma força ser maior ou menor que a outra é a massa do objeto. Se a massa do objeto é pequena, eu posso usar uma força pequena para mover ele. Se a massa do objeto é grande, eu preciso usar uma força muito grande para mover ele. Mas não tem a ver com isso aqui que a força que eu faço é maior que a que eu recebo, não. A mesma força da ação é a mesma força da reação, tá? O que muda é que a ação eu faço, reação eu sofro. Bom, letra E.
O par de forças, ação e reação não atuam em um mesmo corpus. Então, a verdade para a gente é a letra E. Ação e reação não atuam no mesmo corpo e por isso não se anulam. A ação é a força que eu empurro o móvel. No caso, o garoto empurra o móvel. Reação é a força que o móvel empurra o garoto do lugar. Ambos vão conseguir sair do lugar sim, tá bom, meninos? Número 4. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por força de contato. A gente começou a ver isso na quarta-feira, que existem dois tipos de forças. As forças de contato e as forças de campo. Forças de contato são aquelas que realmente precisam uma encostar na outra para fazer efeito. Mas nós temos também as forças de campo, como a força peso. A força peso, você não precisa encostar só de você estar aqui sobre a ação da aceleração da gravidade da Terra, ou da Lua, ou de Marte, ou de Júpiter. Você já vai ficar sujeito sobre a ação dela. Então, os pares de ação e reação podem ser formados só por forças de contato? Não. A gente pode formar um par de ação e reação, vou dar um exemplo para vocês. Com a força peso, que vai puxar um objeto para baixo, e se esse objeto estiver sobre uma mesa, por exemplo, a superfície dessa mesa vai aplicar a força normal sobre esse objeto, puxando ele para cima. E aí o resultado final, o objeto não sai do lugar, tá bom? A gente tem aqui uma ação, a força peso puxa para baixo. E a gente tem aqui uma reação, a força normal puxa para cima. Força normal, força de contato. Contato do objeto com a superfície aqui da mesa. Força peso, força aqui de campo, que está puxando esse objeto para o centro da Terra, porque ele está na Terra. Então, falsa. Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam. Nunca se anulam, nunca irão se anular. Por que que elas nunca se anulam? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Letra C. A força normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Olha, a força normal, ela pode, não é que ela é não, gente, ela pode ser uma reação da força peso. Então, aqui, como ela só pode, e ela nem sempre será essa reação, a gente não vai marcar. Bom, por exemplo, se a gente tem aqui, olha, uma superfície inclinada. E a gente tem um objeto aqui nessa superfície inclinada. Vamos colocar uma bolinha aqui. Nessa superfície inclinada. Deixa eu pegar aqui pincel de outra cor. A minha força peso vai puxar essa bolinha para o centro na vertical. Mas a minha força normal vai ser aqui nessa superfície. A força que essa superfície exerce nessa bolinha aqui. Essa superfície aqui, observe que ela está inclinada. Então, não é como essa aqui que vai mandar ela para cima. Vai mandar ela para cima e para a direita. Vai mandar ela ficar inclinada, certo? Então, nem sempre essa força peso e essa força normal se anulam. Irão se anular se elas forem em superfícies lisas. Mas, como não são em superfícies, se elas fossem em superfícies planas, aliás, mas em superfícies não planas, não irão se anular. E também não esquece assim, gente, ação e reação não se anulam, porque não são aplicadas no mesmo corpo. Bom, letra D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Acabei de falar que elas não atuam no mesmo corpo. Falso. Então, elas não atuam no mesmo corpo. Só sobrou para mim a letra E. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram, elas não irão se anular, né, gente? Porque são em corpos diferentes. Número 5. Porque, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço. No dia que eu expliquei a terceira lei de Newton, eu expliquei para vocês mais ou menos como que essa aeronave poderia funcionar. À medida que ela movimenta a hélice, ela empurra o ar. À medida que ela empurra o ar para baixo, esse ar empurra ela para cima e para frente. Então, esse é o princípio de funcionamento da aeronave. Observe lá,
Ah, professora, ele vai ficar rodando o resto da vida e não vai sair do lugar porque as forças se anulam? Não. Ele faz a força. A hélice faz a força no ar, ação. O ar faz a reação empurrando esse avião, essa aeronave para cima e para frente. Ela consegue se movimentar, porque esse parzinho ação e reação ocorre em corpos diferentes, tá? Mas por que que não poderia ser aqui, olha, no espaço? A gente já ouviu falar, né? E por aí se comenta que o espaço não tem aceleração da gravidade, que não tem ar no espaço. Então, por que que isso não seria válido? Não seria válido porque no espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Se a hélice não empurra o ar para trás e para baixo, o ar não empurra ela para cima e para frente. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. Letra C, verdadeiríssima. Letra número 6, perdão. Suponha que uma pessoa puxe uma corda de um equipamento de ginástica com uma força de intensidade igual a 100 newtons. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a opção correta. A gente ainda não estudou muito sobre essa força, mas as forças exercidas em cordas, em cabos, são chamadas de força de tração. Então, essa força de tração da ginástica, a ginástica puxa essa corda para ela com uma intensidade de 100 newtons. Aqui está falando que ela vai puxar um equipamento de ginástica com a força de 100 newtons. Beleza. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a opção correta. Então, olha, ela puxa esse objeto com uma força de 100 newtons. E a gente viu que nesse caso aqui, a gente tem que as forças, elas têm a mesma intensidade, só que sentido oposto. Então, aqui a gente vai ter uma força também puxando essa pessoa de 100 newtons. Só que o que vai mudar, professora? Vai mudar que se ela exerce uma força puxando esse corpo para a esquerda, esse corpo vai puxar ela para a direita. Se ela puxa o corpo para frente, o corpo puxa ela para trás. Só vai mudar isso. Ah, professora, então vou marcar menos 100 newton para dizer que é contrária, né, aos tipos de força. Meninos, detalhe. Grandezas vetoriais não admitem valores negativos. Grandezas vetoriais só admitem valores positivos. O que muda, então, professora? Muda o sentido. A diferença da força aqui, que ia para a direita, com a força que vai para a esquerda, não é o menusinho que vai mudar ela, não. É o sentido dela. Lembrem-se que grandezas vetoriais, para você falar sobre ela, para você caracterizar, você precisa informar intensidade, valorzinho numérico, direção e sentido, para onde que está indo. A única coisa que vai mudar nesse caso aqui é o sentido dessa força. Não existe grandeza vetorial negativa, tá, meninos? Questão número 7. A terceira lei de Newton diz: a uma ação corresponde uma reação, de módulo igual à ação, porém de sentido contrário. No caso de um corpo que está em queda livre, por exemplo, uma pessoa que pulou de um paraquedas antes dele abrir esse paraquedas, né? Dizemos que ele está sujeito a apenas o quê? Bom, caiu lá, ele está sujeito só àquela força que vai puxar ele para o centro da Terra e que vai fazer ele cair, que é a força que a gente fala peso, ou seja, a força de atração que a Terra faz sobre esse corpo. Então, meninos, essa foi a correção do nosso exercício. Eu espero que vocês tenham acertado a maior parte das questões aí, né? Façam a correção das atividades de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até mais para vocês. Fiquem com Deus.